Senhores passageiros da jornada rumo ao R1, estamos chegando ao nosso destino em São Paulo. Para o pouso mais agradável possível, afivelem os cintos e ajustem os fones de ouvido. Bem-vindos ao podcast Projeto R1. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa estreia, ao nosso primeiro episódio do podcast Projeto R1. E vocês devem estar percebendo que mudou alguma coisa nessa bancada, né? Pois é, né? Mas assim, o nosso objetivo continua... Exatamente, só duas coisinhas diferentes. Mas o nosso objetivo, pessoal, continua o mesmo. O nosso podcast Projeto R1 busca te ajudar, te ensinar a estudar do jeito certo para a prova de residência. E agora, para me apresentar um pouquinho mais para vocês, muito prazer, meu nome é Amanda Lino, eu sou médica aqui do time da Medway, atuo na parte de ginecologia e obstetrícia e me formei e fiz toda a minha vida acadêmica na Unifesp, tanto medicina como GO e agora reprodução assistida. E estou aqui com ele, meu sonho era falar isso, posso? Posso, claro. O host e rosto desse podcast. Finalmente saiu. Meu sonho é falar isso, tá, gente? Desculpa. Salve, salve, meus queridos, que prazer gigantesco. Eu acho que vão se arrepender de juntar dois doidos, né? Mas, meu nome é Anuar, sou professor aqui da Medway também, sou médico formado em Maringá, cidade com o maior DH do Brasil, mais arborizada da América do Sul. Olha então, aí. Eu queria trazer isso de alguma forma, né? Então, agora foi o momento que eu escolhi. Entendi. Mas, enfim, meus queridos, sou professor aqui da Medway também, do time de clínica médica e do time de emergência e muito ansioso para ver o que vai sair. Até porque técnica de estudo não é qualquer lugar que a gente aprende, né? Exatamente. E muito mais do que te ensinar para estudar, a gente também vai passar pela trajetória de tanta gente bacana que não dá para perder, né, Anuar? Pois é, um atrás do outro, Amandinha. E uma coisa diferente nessa temporada, que eu já queria adiantar para vocês, é que a gente vai sobrevoar esse Brasilzão inteiro. E hoje a gente vai aterrissar onde? Pois é, eu tô aqui com o meu grande querido amigo, que é igualzinho o meu amigo de infância, por exemplo. Mineiro, comedor de pão de queijo, tomador de café, bolo de fubá, né? Conta um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo, Bruno, meu seja querido bem-vindo. Pessoal, um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Quando descobri que seria o primeiro episódio, confesso, friozinho na barriga. Mas assim, é muito legal, é muito contagiante estar aqui com vocês dois hoje. Pessoas que eu me inspiro e estar aqui na Medway, conhecendo a Medway. É sensacional mesmo, de coração. Me apresentar é um pouco difícil, né? Minha carreira, poxa, 1 ano de residência, carreira. Minha história começa lá em Minas, eu sou mineiro. A gente quase não percebeu que você era mineiro. Eu achei que era Espírito Santo. Também, pensei. Exato, assim, igual eu comentei com vocês. A média é 17 segundos para as pessoas perceberem de onde eu venho, assim. Vocês demoraram um pouco mais. Eu demorei mais. É o que? A sinapse. Começamos bem, né? Não, mas é isso. Eu tô aprendendo a falar um pouco de porta e etc. Mas eu fiz toda a minha carreira acadêmica inicialmente, de graduação em Minas mesmo. Eu vim da UFMG. Nasci em Belo Horizonte, mas fui criado numa cidade lá perto, chama Pedro Leopoldo. Mas depois cursei minha residência, minha graduação na UFMG. Vim para São Paulo, decidi, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, quando que eu decidi sair de Minas Gerais e buscar São Paulo como residência. Eu acho que é uma história que eu tenho alguns amigos também que estão fazendo esse trajeto, que eu compartilho algumas coisas juntos com eles, dessas razões, da gente buscar São Paulo, mesmo quando a gente vem de um lugar prestigiado, mesmo que a gente vem com algumas oportunidades na nossa cidade de origem, assim. Mas vim para cá no final de 2020, início de 2021, para estudar residência, para estudar para a prova e ter uma imersão na cidade de São Paulo, porque é um lugar que eu teria a intenção de tanto fazer minha residência, tanto também me inserir no mercado. Então eu queria ter uma experiência prévia de o que é morar em São Paulo, o que é morar na Grande São Paulo. Quem mora fora de São Paulo, assim, eu acho que vão lá falar junto comigo, assim, a gente tem uma ideia muito louca do que é São Paulo. Né? Jura? Eu não tenho essa experiência, porque eu sou daqui, fiz tudo aqui. Você nunca saiu. Nunca. Isso pra você é normal. Eu vou te dar um exemplo, Bruno, que eu pensei nisso esse final de semana. Quando você chega em São Paulo pela Castelo Branco, logo que você entra na Marginal, você já vê aquele skyline de prédios espelhados, assim. Isso me impressiona até hoje. Faz 2 anos que eu tô aqui, né? Caramba. Então eu super entendo o que você falou. É uma cidade que impressiona muito, né? E eu vim aqui uma vez só, turismo, e, cara, tipo assim, poxa,
o mundo, você olha a população de São Paulo, você olha o número de hospitais que tem em São Paulo, você fala, cara, é realmente outro mundo. Esse sotaque estranho que o paulista tem, né? Exato. Mas assim, então eu falei, bom experimentar São Paulo, assim, até um pouco de mente aberta, a ver se é isso mesmo que eu quero, mas curti muito, assim, né, no ano que eu morei aqui, na preparação para a residência. E interessante porque quando eu tive o contato com a Medway, eu lembro que foi no final de 2020, parece que a Medway tinha só um curso de intensivo, né? Eu fui o primeiro ano do curso de extensivo. Foi. E eu não preparei para a prova de residência, foi ano de pandemia, foi uma bagunça para todo mundo, inclusive para mim. E quando eu me vi que no outro ano eu teria que estudar para fazer toda a preparação para a prova de residência, eu perguntei a alguns colegas assim, cara, tem um curso de preparação específico para São Paulo que, assim, tá prometendo muito. A galera que primeira vez estão fazendo um curso direcionado para São Paulo. Você ouviu já isso de propaganda, quem? já. É um colega meu, que inclusive mora aqui hoje. Pode citar o nome dele, vamos agradecer o menino aí, né? Cara, é o Ariel. Ariel, obrigada pelo marketing orgânico. É isso que a gente chama de marketing orgânico. Por isso que escolheram a Amanda para ser a host e o rosto do podcast. Eu acho que é pelo rosto, mas... Eu ia falar mais pelo rosto. Prossiga, Bruce. A gente vai brigar aqui no primeiro episódio. Com certeza. É o famoso boca a boca, né? Exato. E ele dividiu o casa comigo agora. Um abraço pra ele, pro Thales e pro Edmilson, estão na Olha lá, já manda um salve. São tudo. todos aí na Medway esse ano, fazendo preparação. Mamãe também, papai, todo mundo. No final, o especial é pro final. Mas foi isso. Então, aí eu fiz o extensivo ao longo do ano passado, e aí depois a gente pode descrever assim, como é que foi minha experiência nesse ano, acho que é o principal foco dessa conversa, né? E tive a felicidade depois de entrar na residência de clínica, que era minha primeira opção desde sempre, hoje na USP, a USP aqui em São Paulo. Que acho que é o sonho de muita gente, né? Menos de quem faz escola, né? Então, eu ia soltar essa piada agora, a Amanda já pegou e já... E, Bruno, uma coisa que eu achei super legal que você falou, e é muito diferente do que a gente está acostumado, é essa questão de vir para São Paulo antes de passar. Porque a maioria das pessoas que são de fora, se me corrige até se eu estiver enganada, elas vêm já porque passaram, né, em alguma residência aqui em São Paulo. Vir para conhecer a cidade, se preparar aqui, achei muito diferente. Como é que isso surgiu, assim, na sua cabeça? De onde veio essa vontade? Inclusive. Cara, assim, é uma coisa meio que filosófica, assim, eu posso correr um pouco mais sobre isso. No final, assim, durante a pandemia, né, eu tava no flow, assim, no sexto ano da faculdade, aquela coisa, viés científico, assim, no talo, na veia, assim. Eu fiquei um pouco, assim, preocupado, decepcionado com algumas coisas que a gente viu na mídia, né, aquela coisa, velha história, assim. Mas de que, assim, você diz? Cara, Não, nem digo isso, sabe? Como que, às vezes, a ciência que a gente prega tanto nas universidades, ela é fraca fora das universidades, sabe? E eu tinha medo de um dia, medo assim, entre aspas, medo de um dia eu me tornar um médico obsoleto, cair na zona de conforto e tudo. E eu falei, então eu tenho que me propor, desde sempre, tentar buscar as melhores oportunidades para mim. Eu não quero ser eu mesmo um fator limitante para os meus sonhos, sabe? Eu sempre tive uma estrutura muito boa quanto família, sabe? Me deram super suporte durante os estudos, até na entrada do vestibular. Quando eu prestei vestibular, o FMG sempre foi meu sonho. Então, meus pais compraram esse sonho junto comigo. E eu tinha noção disso, sabe? Assim, eu não posso, eu mesmo, me limitar. Então, durante a pandemia, no final da pandemia, foi quando eu decidi, eu vou para São Paulo. Eu já vi escutado de muitos professores. A gente, quando começa a ver um pouco das publicações dentro da medicina, sabe que aqui atrai muito, né? Um grande imã no Brasil nesse sentido, de investimentos, de ciência. Eu falei, então é isso, eu vou para São Paulo. E foi muito engraçado, por causa da pandemia, atrasou um pouco, um mês mais ou menos, assim, a minha colação. Eu colei dia 28 de janeiro. Caramba. E eu avisei minha mãe, meu pai, minha namorada e meu irmão que eu ia vir para São Paulo 5 dias antes. Que bom. Eles não sabiam que eu estava vindo. É excelente, assim, eu diria, mãe, é só uma coisinha que eu esqueci de falar. Tô indo para São Paulo. Assim, aqui do ladinho, sabe? E a namorada não achou ruim, não, cara? Pois é, cara. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu te agradeço eles. Eles engoliram seco, assim, falaram, que história é essa? Como assim? Vai largar a gente aqui do nada, sem nos preparar para dar essa notícia, sem fazer o protocolo Spikes, né? Para dar a notícia. Rapidinho, Bruno. Spikes, Amanda, para você que é GO, é a comunicação de más notícias. Tá? Ai, obrigada, tá Anuar, por me orientar. Fazer. Para todos os GOs, tá? Viu, pessoal? GOs que estão adorando o Anuar. É brincadeira, senão vão mandar. O GO falou mal do GO. Eu adoro ginecologia. Não gosto de pediatria. Mas foi isso. E eles, hora nenhuma, assim,
sabe, eu sei que no fundo eles queriam que eu ficasse lá, né? Óbvio, né? Estrutura familiar, a gente é muito apegado, família mineira, né? Aquela coisa. Mas eles compraram essa ideia, falaram assim, nós não vamos te limitar, nós não vamos Ai, que legal da parte colocar deles. deixar a nossa vontade prevalecer sobre as suas. Se isso que você quer, vai, vamos estar aqui te dando suporte. Minha namorada, meu irmão, meus pais, no mesmo tom. Que bacana. E lógico, a saudade aperta. Mas eu vim para São Paulo porque eu queria, primeiro, pular qualquer zona de conforto que eu tivesse em Minas, eu focar o máximo nos estudos. Até coisa que vocês comentaram hoje, com a Medway, que revolucionou um pouco assim, a preparação para a residência, especificamente em São Paulo, é possível você se preparar muito bem de modo assim, online. Né? Isso é muito legal da gente falar, muito. Né? Porque às vezes as pessoas vêm com aquela ideia meio engessada, assim, de que o online é inferior, e eu acho que muito pelo contrário. A pandemia trouxe isso pra gente de um jeito, assim, avassalador, e né? E não sai nunca mais, né? Nunca mais, Deus me livre, voltar a fazer tudo presencial. Pra mim foi novidade, eu confesso, assim, sempre gostei de presencial, estudar fisicamente, presencialmente. Foi hoje eu, inclusive, replico isso na residência já, alguns métodos de estudo, sim, para poder falar mais disso na frente. E eu vim para São Paulo pensando que eu poderia ter mais oportunidades de estudo, mas acabou que eu fiz tudo no meu computador mesmo, né? De qualquer lugar. De qualquer lugar. Exato, isso é muito então, legal. O que de São Paulo agregou mais para mim foi as oportunidades de emprego, que eu consegui inserir mais, viver a cidade e ter um amadurecimento da minha escolha, sabe? Então, a minha história basicamente é essa, assim, por que eu vim para São Paulo ano antes de prestar o Você que é tipo Yin Yang, né? Ele é todo... Ele é muito calmo, gente. Fala Tipo baixo. a gente. Quase igual, eu acho que... Legal, Bruno, muito bom. Conta um pouco pra gente, então, de como foi esse processo de preparação. Porque, assim, eu vi que você foi bem racional, né? Tipo, vou pra São Paulo antes, vou tentar me ambientar pra amadurecer minha escolha. Você foi racional, assim, na hora de estudar ou tiveram percalços? Cara, como é que foi? Com certeza tem percalços. Eu acho que não existe alguém que passou ileso, assim, sem se duvidar desse período. Eu passei. Oh, meu Deus, coitado. Tá até hoje tentando superar. Mas assim, eu comecei o extensivo em janeiro, né? Eu acho que a primeira aula do Mica lá em janeiro. O Ariel que te indicou, é isso? Exatamente. Grande Ariel. E ele... no início, minha programação eu recebi uma proposta de emprego na Unidade Básica de Saúde, como médico da família. Aqui em São Paulo já? Em São Bernardo. São Bernardo. Especificamente. Legal. E foi minha âncora quando eu vim para cá. Eu já tinha uma referência de onde eu poderia trabalhar aqui em São Paulo quando eu saí de Minas. E era 40 horas semanais. Tá. Sendo sincero, assim, até conversando com as pessoas que possam estar no ouvindo, assim. No meu ritmo de estudo é um pouco difícil de falar para as pessoas. Método, tudo bem. Mas o ritmo de velocidade de aquisição de conhecimento, isso é muito variável. É individual, né? É individual. No meu ritmo de estudo, depois de 3 meses, eu vi que era incompatível. Então, eu comecei em fevereiro, mais ou menos, assim, no programa de saúde da família. E final de maio eu tive que abandonar. Porque... E você fazia noturno, plantão ou não? Só não, essas 40 só horas? As 40 só, horas. Né? Que já é coisa pra caramba, Mas acaba que a atenção primária, eu notei isso, eu tinha um certo preconceito, assim, na atenção primária. Ela demanda muito, não somente do ponto de vista técnico, mas emocional, Com de se certeza. entregar, de ver a realidade brasileira. Isso faz diferença, viu, Bruno? Desculpa te interromper, mas eu faço emergência. E quando você pega um serviço de emergência de um bairro ou de uma cidade que tem um serviço de atenção básica forte, o plantão do emergencista é outro. Exato. Não chega o cara descompensado com a diabetes de 6 meses, o cara que é IC que não toma remédio há 3 meses. Só comentando que eu super concordo. Às vezes a gente tem uma ideia diferente do que significa atenção básica. Exatamente. E eu me via que eu estava me entregando muito, assim, não do ponto de vista de fisicamente também, mas eu estava deixando muito da minha energia, né? sabe? Aquela coisa espiritual ali, e eu não estava conseguindo tanto me entregar nos estudos. Então foi uma decisão difícil na época, assim, que eu já se apega à equipe, a toda a comunidade. Eu saí, eu comecei a trabalhar em regime de plantão, assim, 30, 24 horas, no máximo 36 horas semanais. Porque junho, julho, a água começou a bater no pescoço, a matéria acumula, você não consegue fazer as trilhas, etc, etc. Mas depois que eu coloquei uma rotina, sendo bem exemplificando assim como que foi, eu trabalhava na quarta-feira e sexta. Os outros dias eu consegui estudar, sabe? Porque eu vi que eu poderia tentar fazer as duas coisas, mas não fazer as duas coisas de uma maneira bem feita. Né? Então, eu comecei a trabalhar dando plantão mesmo, então, pequenos hospitais, pronto-socorro. E foi quando eu consegui organizar mesmo meu método de estudo.
o que eu fazia, assim, que era meu ritmo, né? Minha metodologia de estudo. Eu gostava de aprender muito com questões. Então, assim, eu fazia a trilha pré-apostila, pré-aula, e aquilo me dava uma contextualização do problema que eu ia enfrentar. Então, você lê a matéria de uma forma mais crítica. Focada, né? Focada, não é uma leitura abstrata, é igual quando eles falam. Assim. Já tem a primeira impressão da trilha antes de conhecer Exato, a matéria. porque eu sempre tinha essa impressão, assim, né? Clínico, né? Adorava abrir o Harris e ficar lendo aquilo. O Anuar vai convulsionar. Calma aí, veja você que está ouvindo a gente. Ele falou que adorava abrir o Harrison e estudar. Que inveja, meu amigo. Mas o problema é que quando eu terminava o capítulo do Harrison, eu tinha a impressão que eu não aprendi nada. Eu continuo tendo essa impressão. Que eu li? O Harrison lá, Aí eu passava um mês, eu me dava de frente com aquela mesma matéria, eu falava, poxa, por exemplo, chegou um caso aqui de tuberculose, li o capítulo de tuberculose do Harrison. Eu falava, cara, eu não sei nada de tuberculose. O que eu vou fazer por esse paciente? Mas quando você faz o método ao contrário, você se expõe ao problema antes e faz uma leitura crítica, você absorve mais, retém mais e sabe o que você precisa tirar daquilo. Você otimiza seu tempo. Então, eu vi aqui na estruturação do método, isso era muito bem direcionado, sabe? Então, a trilha pré-aula, a forma que a apostila era construída e como que era a trilha pós-aula, para vocês treinar, para vocês sedimentar, né? E mensurar qual foi seu ganho naquele estudo, sabe? Eu achei legal você falar isso, porque assim, vários alunos às vezes mandam pra gente, enfim, no chat, no suporte, falando assim, pô, Bandinha, mas eu acho ruim fazer a trilha pré, porque eu fico desesperado que eu não sei nada. Eu acho que é a forma que você encara, né? Encarar dessa forma que você falou, eu achei super legal, porque é realmente você ter noção do tamanho do problema. Tipo, caramba, esse é o foco que eu tenho que dar na hora que eu for estudar. E não se desesperar, porque, meu Deus, eu não sei nada desse assunto. É óbvio, você não estudou esse assunto ainda, né? E é uma analogia com o motivo de você ter vindo pra cá, né? Exato. Foi bem parecido. E ver o tamanho do problema que seria vir pra cá. O que eu tava me propondo. Exatamente. Que confusão era essa? Eu tenho uma dúvida, cara, porque você falou assim pra mim, até conversei com meu terapeuta sobre isso. Ele falou que eu preciso de uma agenda cheia pra viver. Por exemplo, se eu não tinha que estar aqui na Medway, hoje meu dia não ia render de nada. E você falou que você trabalhava quarta e sexta. E nos outros dias você tinha essa disciplina, porque eu acho que quem tá ouvindo a gente quer muito saber. Porque não é fácil. Você consegue, Amanda? Eu tenho toque, né? O ascendente em virgem rege forte. Então, assim, é uma vida baseada em preencher bolinha. Mas eu sou tipo você. Check. Eu crio a minha agenda cheia, entendeu? Entendi. Se eu não tenho o que fazer, eu passo a ter. E você não tinha agenda cheia? Requer mesmo disciplina. Eu pratiquei muito esporte esse ano, sabe? É uma coisa assim... Sério? Que até legal. Já tocando nesse assunto, você ter algo pra você ter uma tangência. Pra Xadrez, dama, truco. Cara, fazer corrida, assim, musculação também. Tem cara de atleta, não tem? Gente, eu tô chocada. Mas hoje eu tô muito sedentário. Pra ser residência, tem esse nome. Mas criar rotinas pra você, sabe? Eu gostava de ler outras coisas, eu consegui isso, impressionantemente. Eu consegui. Você acha que isso te ajudou? Tipo, esse tempo que você, entre aspas, perdeu fazendo outras coisas. Que eu acho que é a dúvida de muita gente que tá ouvindo a gente. Poxa, eu vou perder tempo fazendo uma hora de corrida, eu vou perder tempo lendo outras coisas. Você acha que foi tempo que você ganhou, na verdade? Olha que interessante você ter tocado nisso. Semana passada, a gente teve a primeira reunião com a nossa coordenadora lá da residência. Um abraço pra ela, Maria Patrocínio, a famosa patroa. A gente conversou muito sobre isso, uns 15 minutos sobre isso. E ela até me falou da etimologia da palavra hesitar. Olha que coisa interessante. Hesitar, eu não sei de onde vem essa palavra, mas na verdade tem um tom pejorativo, né? Uma pessoa que hesitou, uma pessoa que desistiu. Mas não, a palavra hesitar vem de você recuar um pouco, reanalisar todo o contexto e tomar uma nova direção. Então, às vezes, quando você hesita, quando você acha que está perdendo tempo e não tomar aquela decisão de não fazer as coisas de forma acelerada, compulsiva, às vezes você ganha tempo lá na frente. Então, e eu demorei para perceber isso. As grandes coisas que eu observo na minha vida, que eu aprendo, às vezes é olhando para trás. Com certeza. Então, no final do ano, quando eu olhei para trás, às vezes eu ficava muito ansioso, porque eu não estava dando tempo de terminar as apostilas, estava lendo muito rápido, que eu não estava conseguindo criar trilhas personalizadas para mim, para fazer questões. Eu via que, às vezes, se eu insistisse tanto nisso, eu talvez não absorveria tanto. Talvez não fosse o caminho, né? Porque eu acho, eu já escutei de outros podcasts, sempre vem aquela questão. Chega agosto, setembro, você vai vendo aquela porcentagem de acertos seu, cara, o negócio para de subir.
não sobe mais. Você pode fazer se quiser. Dobrar o tempo de estudo. Cara, não sobe. Aí você fala, eu acho que... Aí bate aquela ansiedade, fala, eu acho que eu cheguei no meu potencial máximo e eu acho que com esse potencial máximo eu não vou conseguir. Eu preciso me reinventar, o carro tá rodando, você quer trocar a roda com o carro andando, e você começa a bater um desespero, fala, e agora? Aí você começa a acreditar naquelas ideias mirabolantes, vai vender aquela verdade fácil. E às vezes, nessa hora que você acha que você exauriu, você não consegue mais aprender nada, talvez é a hora de você hesitar. Você dá um passo para trás, procurar fazer uma coisa diferente, sabe? Ser mais você, deixar essa personalidade florir. O que está chegando perto da prova, você querendo ou não, cresceu, você agregou conteúdo. E é isso, sabe? Às vezes, isso é um defeito que eu tinha. Às vezes eu era muito determinado, até demais. Então eu insistia no mesmo erro até ele aprender comigo. Eu vou insistir no meu erro até ele aprender comigo, não o contrário. Eu preciso começar a anotar o que você está falando, cara. Eu quero usar nas aulas essas analogias. Na vida, né? Na vida. E às vezes isso é errado, isso às vezes não dá certo. Não, às vezes, nesse período que eu acho que todo mundo vai passar, quem está começando a preparação agora, vai ter a impressão de que não consegue mais crescer, não consegue mais desenvolver. Às vezes chega a hora de você dar um recuar. Acho que é a hora de hesitar um pouco, no bom sentido. E você falou um pouquinho das trilhas, que você fazia trilha pré, lia apostila, fazia trilha pós. Isso foi um método de estudo. O que mais que você fez de diferente? Você fazia muito simulado, muita prova, prova antiga, como é que era? Fiz simulado. No final, confesso que não estava dando conta de fazer simulado, aquelas coisas vai apertando, vai chegando prova e eu não conseguia. Algumas aulas, eu assisti aulas pontuais, assim, confesso que eu não era tão de ficar... Eu gostava de ler. Eu gostava de marcar, rabiscar, de anotar no caderno. E algumas aulas eu assisti muito da preventiva, assim, do John. E é porque eu achava que eu tinha que ter tanto a parte auditiva, visual e leitura, assim. Eu tinha que conciliar métodos para tentar fixar algo que, no meu ponto de vista, eu era fraco. Mas eu basicamente consegui, pouco. Eu lembro que a primeira prova que eu fiz foi Ribeirão Preto, dia 15 de novembro. Eu terminei a apostila uma semana antes, dia 8 de novembro. Mas você terminou? Terminei. Você já terminou? Você é da Virgem, que você falou, né? Ascendente em Virgem. Essa acaba quando termina, sabe? Justo. Eu não sou um bom exemplo pra isso. E aí eu sou o descendente em Virgem. Então. É bom que a gente... E aí vocês fizeram, né, aquela semana pré-provas, né, de fazer algumas aulas, de algumas questões direcionadas, e eu corria para fazer aquelas coisas, para tentar me preparar algo para a prova, mas foi bem na conta, assim. Eu coloquei para mim no início que esse era o meu melhor método, de ler todas as apostilas. Por exemplo, tem um colega meu que está preparando para a residência pelo MEDA mesmo, e ele, não, eu não estou lendo as apostilas, só algumas outras. Eu estou assistindo todas as aulas, eu gravo um pedaço da aula, demarco minuto tal, assunto tal, específico, da pediatria. Olha a responsa, Amandinha. Não, e eu acho muito legal você falar isso, justamente para quem está em casa ouvindo ou assistindo a gente, que realmente o preparo é muito individual. Por exemplo, esse seu amigo deve ser uma pessoa mais visual, que ele grava mais o conteúdo assistindo. Você precisava ler. Eu sou uma pessoa que preciso escrever. Se eu não escrever, eu não aprendi nada. Exato. Então é assim, tanto que eu tenho muita dificuldade de aprender digitando, sabe? Eu treino meu cérebro a aprender as coisas digitando, mas pra mim uma caneta e um papel faz toda a diferença. Então é legal a gente falar isso, né? Pra mostrar pra quem tá em casa que não existe um método único, né, Anuar? O meu é diferente. Como que é o seu? Orelhada. Como assim, orelhada? Orelhada, por exemplo... Um causo. Contar um causo. Eu não chamo de orelhada, eu chamo de mentoria. Ah, chique. Né? Gourmetizou a orelhada. Por exemplo, cara, tudo que você me falou aqui agora, eu sempre tenho facilidade em lembrar. Então, se daqui um ano você me perguntar o que é hesitar, eu vou responder com as palavras que você usou. Legal. Quando eu me interesso pelo assunto, é claro. Agora, se eu for ler, escrever, rabiscar, isso pra mim não funciona. Eu começo e não termino. Tá vendo? Estratégias diferentes que funcionam, né? Exato. Eu tô curioso com outra coisa, cara. Você falou que veio fazer pra São Paulo e você já pensava na USP? Eu tô fazendo clínica, mas meu grande sonho é cardio, né? Olha o Zé Roberto aí. Ele já veio pensando na... Um abraço, Zé Roberto, inclusive. Eu rodei lá no INCOR, camuflado. Eu não falei que eu era aluno medo, pra ver como que ele me tratava. Olha aí, vai dar ideia pros alunos. Mas ele passou no teste, ele é muito ótimo. Os alunos vão aparecer lá ótimo. na Unifesp. Ele é uma ótima pessoa. Então não tinha essa entre aspas, obsessão. Mas que muita gente fala USP. Você não teve essa... Eu falo assim muito bem do Dante e do INCOR. Então sempre tinha essas duas coisas no radar.
E o Incorporo, obviamente, ter a oportunidade de passar na clínica, eu ter essa vivência, eu falei, então a USP é a minha primeira opção. E, obviamente, eu tinha grandes referências, alguns professores da minha faculdade tinham contatos com o pessoal da USP, eu cheguei a participar de algumas reuniões virtuais com professores da USP. Obviamente, né, a USP tem esse lampejo, assim. Mas a Unicamp, poxa, eu tinha amigos que formaram na Unicamp, a própria Paulista também, prestei vestibular para a Paulista na época. Então, assim, eu tinha vontade de vir em São Paulo, em seleção do mercado de São Paulo. Onde, assim, eu tinha... Na hora que você tem que escolher, né, sempre dou essa dica, escolha 5 instituições, né? Eu prestei para Ribeirão e não consegui prestar para o Einstein, acho que foi no mesmo dia, um negócio assim. Foi ano passado, né? Bateu. E aí foi isso mesmo, confundi. Foi o Einstein, então eu não passei para o Einstein. Para a USP, Unicamp e para a Paulista, sabe? E como eu estava... Durante a preparação da MED, eu me senti que eu cresci. Isso é uma coisa interessante. Durante a preparação, quando eu cheguei ali em outubro, novembro, bateu aquela ansiedade, eu tentei reafirmar para mim que, independente do que aconteça, eu melhorei ao longo do ano. Que legal. Então, por mais que eu não passasse aquele ano, o Bruno de 2022 ia ter muito mais chance de passar que o Bruno de 2021. Bruno, quem que é Bruno? Tô brincando. E isso me tranquilizou, de certa forma. Então, quando eu fui fazer a inscrição, eu falei, cara, eu acho que eu posso escolher as melhores. Porque se eu não passar, melhor pra mim ainda. Porque ano que vem eu vou chegar muito mais forte. Tá muito mais preparado. Porque talvez, assim, na hora eu abaixo o sarrafo, faço uma residência que não era meu sonho mesmo, voltando naquela coisa que eu falei, que eu não quero ser meu fator limitante. Faço coisas que eu quero conquistar. Então, quando eu me senti, olha, pode ser que eu não passe, pode ser que eu fique muito mal, pode ser que eu não passe nada, mas eu melhorei. Eu senti que eu melhorei, eu sabia mais, eu estava mais tranquilo, eu tinha habilidade de fazer prova melhor. O objetivo foi até ali, o objetivo foi conquistado, em partes, né? O objetivo final é a aprovação, óbvio, mas eu cresci. E se fosse o caso, vamos juntar tudo, ano que vem, bate a poeira e vamos tentar de novo. Vamos que lá. Legal você falar isso. Aí sério. deu muita confiança, porque nem chega nessa hora, você começa a duvidar demais, sabe? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que eu me preparei o suficiente? Será que no dia vai dar aquele branco? Sempre tem essa, nossa, isso é um saco, né? Vai que me dá um branco na prova. Como que foi? Como que foi esse negócio do dia? Eu ia perguntar da prova da USP também. Cara, a prova da USP, eu lembro, foi no final de novembro, né? Foi na final da Libertadores, tava... Olha o que marcou. Ano passado? Palmeiras e Flamengo? É. Nossa, não gostava. É porque foi perto da Aliança, teve toda aquela coisa. O local da prova era perto da Aliança. Ah, era verdade. Chegou até um cochicho de que, se acontecesse alguma coisa, infelizmente a gente não sabia disso, mas foi tudo tranquilo, sabe? E, poxa, eu lembro que uma questão de preventiva, eu li a questão, era mais ou menos metade da prova, eu falei, cara, eu não sei nada do que eu li nessa questão. E outra habilidade que eu adquiri durante, fazendo muito simulado, muita questão, foi pular a questão. Isso pra mim era um orgulho ferido. Explica um pouco melhor. Você, que eu achei interessantíssimo, mas eu não sei se eu entendi direito. Você passou a aprender a pular a questão, Exato. Por exemplo, não se apegar na questão. Isso é difícil. Isso eu nunca ouvi. Isso é difícil. Para algumas pessoas isso é muito difícil. Eu. Você se debater com a questão... Eu brigo, o ego. Eu brigo com a questão. Não é possível que eu não sei. Na sua cara, um tapa na sua cara, você não sabe. Você sente assim o ódio. O ódio. Aí você tem que engolir o orgulho Exato. E pular. Só que depois, quando eu voltei a questão, ela pareceu cristalina para mim. Ah, na mesma prova? Na mesma. E eu passei na USP por uma questão, assim, pegando a classificação, se eu tivesse errado essa questão. Era essa. Eu não tinha entrado, sabe? Que legal. E eu fico refletindo nisso até hoje, assim, sabe? Coisas, detalhes, que a gente acha que é só abrir o livro, tirar no MOOC. Cara, a metodologia do MED, sabe? Essas dicas que dão na aulas, que na mentoria citam. Cara, isso faz diferença. E se você não tivesse tido o controle emocional de realmente falar assim, não é pra mim, agora, continuar a prova e voltar, talvez você não estivesse aqui com a gente hoje. Exato. Tipo, não é só sobre o conteúdo, Exato. Né? São muitas habilidades que a gente tem que você se se conhecer e tentar se aperfeiçoar. Com certeza. Isso é um processo contínuo. Um dia a gente vai sair voando dessa temporada aqui. Não, eu já tô... Olha a quantidade de coisa que a gente tá aprendendo, né? Animal, sério. Eu achei bizarro, cara. Você aparenta ser um cara muito centrado, assim, focado. Mas na hora do vamos ver, teve algum momento... Porque quando a gente fala com o Bruno aqui agora... Você viu que eu falei, por quê? Eu tô começando a pegar o sotaque. Ai, meu Deus, desculpa, mãe. Até me perdi. Brunão, como eu falei, você aparenta ser um cara muito centrado, focado, se preparou desse jeito que você comentou, que impressionou mesmo.
Mas em algum momento você chegou a duvidar que não daria certo? Cara, morando longe de casa, eu cheguei uma hora que eu pensei em chutar o balde. É um saco, né, cara? Falei, uma vez eu acho que eu precipitei, não é isso, vou voltar pra casa, vou preparar para as provas de Minas, sabe? Foi por pouco mesmo. Eu falo isso com a minha mãe brincando. E o que te segurou aqui, cara? Cara, às vezes é respirar, dormir. Dorme. Um negocinho básico. Não, tipo, deita, comer dorme, dá um reset. Que você não fez, né, mãe? Amanda veio você almoçar pra cá, são 5 horas da tarde. Mentira, já comi, gente. Mentira, imagina. Dá um reset, sabe? Repensa de novo naquilo. E eu falei, cara, vamos tentar, vamos embora. Sei lá. Isso aí é difícil mesmo, acho que não é fácil pra ninguém. Quem chegou Mas aqui. vale a pena, né? Vale a pena. No final. Tipo, olha onde você tá hoje. Aí eu acho que olhar pra trás e ver toda a trajetória é o mais bacana, Exato. não é? Mas dá vontade de... Você se duvida muito durante a preparação, né? Porque Mas... que quando você... A média conseguiu uma coisa que é difícil. Às vezes é muito próximo a relação, né? Por exemplo, quando eu fui no CR Med, foi muito incrível de ver os professores, de fazer brincadeira, piada. Qual assim. turma que você fez lá? Fui na turma 11. Dia 22 de novembro. Até hoje, aniversário da minha mãe. Eu tava lá, Eu provavelmente. tava lá também. Uai, então... Será que é o Bruno mesmo? Produção, confirma isso. É que você malhou muito, tá bombado agora, não era essa sua época, verdade. não é? É que eu não sei. Né? Mas esse contato, por mais que seja... Desculpa aí, quem assistiu. Pessoal de casa que teve o desprazer de ver essa imagem, a gente se desculpa. Desculpa você também. Não, sem problemas, é isso aí. Mas foi muito legal, sabe? A relação que vocês conseguem ter de proximidade, porque às vezes a gente vai se sentir sozinho durante a preparação. Porque às vezes, assim, meus pais não são médicos, ninguém da minha família é médico. Eu falando sério, quando eu entrei na faculdade, quando eu passei vestibular e tal, aí no primeiro período fomos falar de residência, escolha de carreira. Eu achava, você fazer residência, você ia no hospital, apresentava seu currículo, falava, olha, eu quero fazer uma residência de cirurgia. Ah, tá, amanhã a gente te liga, deve ter uma vaga pra você. Eu não sabia que tinha concurso. Cara, eu não sabia. Quando começaram a falar que tinha curso de preparação, que era concorrido, voltei a estaca zero, achei que no vestibular nunca mais. Ele esqueceu dos detalhezinhos que é a prova, né? Tem esse negócio de entrevista também, né? Habitualmente exato. tem, mas segunda tem etapa, um passo antes. É raro, mas acontece muito. E por meus pais também, eles não tinham noção disso, sabe? Então, quando eu falo assim, muitos vão passar por isso também. Os seus pais, seus familiares, seus amigos terem noção do que é preparar para uma residência. Para isso, pode pensar em qualquer coisa. Assim, o restante médico aí, que fez residência, tudo tranquilo. Difícil é passar no vestibular. Você já passou. Não, mas é difícil. É um momento que, por mais que a gente a gente já é médico, né? Já é algo que a gente tem que se orgulhar. Mas a gente quer se provar ainda mais. E é difícil. Isso pra gente tá numa sintonia, as pessoas do outro lado estão na outra sintonia. E é legal você falar isso, porque assim, quem não tem médico na família, eu também não tenho médico na família. Pra eles, o fato da gente ter passado no vestibular já é um ganho tão grande, e eles acham que a gente é tão inteligente, que como é óbvio que você vai passar. Só que eles esquecem que todo mundo que tá lá prestando com você também passou no vestibular, também são pessoas muito inteligentes. Então, alinhar essas expectativas com todo mundo, eu também acho que é importante. Familiares, amigos, que eles falam, nossa, mas por que você tá tão preocupado? Você é tão inteligente, lógico que você vai passar. E a gente vai desaprendendo a perder, né? Exatamente. A gente sobe o sarrafo cada vez mais, né? Exatamente. A gente se acha um super-herói, né? Porque, poxa, eu cheguei até aqui, sou o bambambam. Aí chega na residência e vê que você tá tão errado, né? Exato. Mas eu acho que lidar com essa frustração e segurar um pouco esse ego mesmo, que a gente como médico acaba desenvolvendo, até porque a gente é muito exposto a isso, né? Essa preparação para o vestibular, a gente coloca nesse lugar. Então, eu acho que a gente olhar e falar, peraí, não é tão fácil assim, eu não tenho obrigação nenhuma de passar, que eu imagino que muita gente que tá ouvindo a gente tem essa sensação. Eu tinha muito essa sensação. De obrigação pra prova de obrigação. Entendi. Até porque é isso, na família, não que eles fizessem essa cobrança, mas, poxa, você é tão inteligente, poxa, você sempre passou em tudo. Exato. Melhores notas Melhores notas, melhor aluno da sala. Só que todo mundo que tá ali era o melhor aluno da sua sala, entendeu? Então você vai fazer prova da USP, da Unicamp, você vê uma multidão de gente pra de Copacabana no Réveillon. E todos... E você fala, putz, acho que vai dar errado, né? Exatamente. Mas isso é uma coisa que durante a residência a gente tem que começar a repensar, sabe? Essa estilo de competitividade. Sim. Porque... Falou tudo, cara. E uma coisa que eu notei, eu achei isso legal, eu compartilhei até com o pessoal da minha panela. Um abraço também pro pessoal da minha panela. Manda os abraços tudo, aproveita. No final, nominar, todo mundo. Mas a gente tava conversando isso um dia que, assim, putz, o HC é um hospital muito legal, tem toda a estrutura, você pode fazer milhares de coisas ali dentro. Os professores são muito massas, os médicos assistentes.
Mas talvez as coisas mais interessantes dessas boas residências em São Paulo é porque a equipe de residente que você trabalha é qualificada. Com certeza. E, cara, é onde você mais aprende. É com R2, é com seu R+, Nossa. é com o seu R igual. Então, quando você se toca, assim, eu estou crescendo, eu estou numa residência bacana, é porque as pessoas que estão comigo também são bacanas. Com certeza. E só de eu pertencer a isso, eu não preciso ser melhor que ninguém, cara. Eu estou num lugar muito bom, então só de eu estar aqui com eles, eu já estou ganhando demais. E essa é a diferença daquele local. Essa é a diferença de ser a residência reconhecida por tal, ser um grande hospital em São Paulo. Porque quem constrói a residência, quem constrói a assistência, são boas pessoas. E quando você entrega esse corpo clínico, você já tem um troféu. Já, né? Com certeza. Isso que você falou dessa questão da competitividade, eu acho muito legal, porque quando a gente está nessa fase de provas, e o vestibular carrega muito isso, né, a competitividade, e a residência arrasta um pouco também, quando a gente entra na residência, eu acho que vem esse senso de companheirismo, que você percebe que, assim, se você não tivesse aquelas pessoas, primeiro, você não sobreviveria. Perfeito. Não sobrevive. Perfeito. E segundo, você não entregaria a assistência que você consegue entregar em equipe. Né? Então, eu acho que um senso de companheirismo que a gente ganha é muito grande. É discrepante, porque você passa por um processo seletivo que é muito ingrato. E solitário, né? Solitário. E de uma vez você está dentro de uma família. Exato. Você vai perdendo a sua identidade no processo. Exato. Cara. E a hora que você chega na residência, isso foi o que eu senti. E, pô, no meio da pandemia, você também fez a residência no meio da pandemia. Foi muito difícil, né? Imagina. E, cara, quando você olha o laço que você cria, quando você divide uma pizza às 2:30 da manhã. Exatamente. Quando você vai lá e divide a cama às 4, quando alguém te chama, ó, é diferente. Quando eu você acho perde que um paciente junto quando com alguém. você perde um Quando você paciente. faz um parto, no meu caso, junto com alguém, é muito diferente. Né? É muito bacana isso. E você falou uma coisa que eu acredito muito, Bruno, que quem faz a residência, claro que não 100%, senão vão me entender mal também, mas são os residentes, cara. Por exemplo, para mim, vamos supor que o Anuar entrou na medicina, na residência aqui. Se hoje eu tô aqui, 90% foi pelos colegas. Exato. Pra quem tá ouvindo a gente, o aqui é um degrau abaixo e o outro aqui é um degrau acima. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de lembrar de alguns detalhes, ainda bem que eu tenho. Tem uma ótima assistência, né? Aqui, como se estivesse vendo. É mais espetacular. A pessoa tá lavando uma louça, dirigindo um carro, e eu tava aqui, e de repente eu tava aqui. É tipo, um pouquinho mais pra cima. Agora eu tô com vergonha, vamos mudar de assunto. O teu time Cruzeiro? Nossa, não vamos falar disso não. E Bruno, e pra quem tá em casa ouvindo a gente, assim, hoje olhando pra trás, o que você carregou de bagagem? Você acha que tudo valeu a pena? Cara, eu tenho a tendência a falar que sim, né? Porque as coisas tendem a dar certo, não da maneira que você planejou. Porque eu sempre dou exemplo quando eu prestei vestibular, voltando lá atrás. Eu não passei quando eu estava no ensino médio, tive que fazer um ano de preparação. E eu lembro que eu fiz um ano de preparação de pré-vestibular, foi em 2014. Foi o ano que eu mais cresci até hoje, comparando até em 2021, sendo crítico. Assim. Foi o ano que eu mais amadureci, que eu estava saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Quando eu entendi que eu tinha que ter um método, eu tinha que ser perseverante para conquistar alguma coisa. Se eu tivesse passado, talvez, eu falo assim, óbvio que eu quero passar quando eu sair do ensino médio, eu já quero entrar na faculdade, já quero passar numa escola federal. Se eu tivesse passado direto, talvez eu não teria essa crítica, eu não teria valorizar meus ganhos. E eu olho para trás, o tanto de perseverança que eu tive que entregar ao longo do caminho para eu conquistar aquilo, eu entendo que, olha, eu cheguei onde eu queria chegar, mas a maneira que eu planejei foi diferente. E esse caminho, por ser mais tortuoso, me ensinou mais. Então, vale a pena por isso. Por mais trabalhoso que aparente ser, e pode ser, vamos ser sinceros, às vezes pode dar errado naquela hora ali. Você fala, pô, deu errado. E agora? Não vai dar certo lá na frente. Tenta de novo. O caminho pode ser mais longo, mas quanto mais longo o caminho, maior vai ser o aprendizado. Então, a tendência é que a bagagem sempre agregue muito, sabe? Acho muito interessante. Isso que você falou, achei muito legal. Porque, assim, muitas pessoas ficam com a sensação, as pessoas que já tentaram uma prova de residência, já prestaram e não passaram, eu ouço muito isso, foi um ano perdido. E eu acho que essa visão que você trouxe de eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era no início desse ano, é muito bacana. Porque não é um ano perdido. A quantidade de coisas que a gente vive, que a gente aprende ao longo desse preparo, né, como pessoa e como profissional, agregam muito. Exato. E a questão que vocês tocaram num ponto interessante, a despersonalização ao longo da preparação. Acho que isso é um ponto que eu devia ter lutado mais. E para quem está nesse percurso agora, tem que se atentar mais. Tente melhorar enquanto pessoa de forma geral.
E pense que lá na frente, quem tem que te merecer é a residência, não o contrário. Cara, isso é muito legal. Porque, a gente estava comentando também, grande parte da residência, quem faz são os residentes. Então, você sendo bom residente, é a residência que tem que te merecer, para agregar nesse corpo clínico. Então, você vai ser disputado. Pense assim, vou melhorar, vou chegar no final do ano muito melhor, vou chegar no ano mais crítico, com uma carga teórica, e alguma residência pode ser que me mereça. E eu vou entrar nesse corpo. Olha só. É muito legal essa visão. É difícil ter essa visão. Exige uma maturidade bizarra. Muita. E eu confesso, eu não tive. Mas se você ter algo desse tipo na cabeça, fica muito mais suave o percurso. E essa bagagem ajuda você na residência. Não sei se você concorda, mas, ao meu ver, quando você está cansado, já saco cheio, final do dia, prova chegando, nota estagnada, cada página, se você consegue ler uma página a mais, fazer uma questão a mais, você também consegue ficar 20 minutos a mais para evoluir o paciente que está faltando na enfermaria. Com certeza. Então, cara, você passou direto, Amandinha? Eu passei direto. Foi direto. E eu acho que o que você tocou é muito... Eu ouço muito isso, e eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Um ano perdido, isso é muito errado. É errado. Muito errado. Ali vai parecer que é perdido. Mas lá na frente você vai ver que alguma coisa, é impossível, alguma coisa te ensinou. Quando a gente brinca na residência, todo paciente tem algo a ser ensinado. Exato. Você acha assim, esse paciente aqui é um caso simples? Não. Todo paciente tem algo para te ensinar. E todo dia vivido, todo mês vivido, todo ano vivido, por mais que possa parecer que você não gerou nenhum resultado, agregou alguma coisa, te ensinou. Não, e eu acho que, não que seja algo necessário, mas eu acho que lidar com essa frustração te prepara, né? Porque na residência a gente tem muitas frustrações, no sentido do nosso limite da ciência mesmo. Então, quantas e quantas vezes a gente vai achar que a gente fez tudo certo, que a gente deu o nosso melhor e a gente perde um paciente. Exato. Ou a gente acha que a gente está fazendo o melhor que a gente podia e a gente erra um diagnóstico. E vai acontecer, Você né? vai se cobrar, você vai achar que a famosa síndrome do impostor, né? Exatamente. Nossa, isso aí Nossa. é uma segunda normal na minha vida, né? Exatamente. No primeiro mês foi muito. O que eu tô fazendo aqui, Exato. né? Será que eu mereço mesmo estar aqui? Será que eu tô fazendo o meu melhor? Não foi um golpe de sorte. Exatamente. A primeira vez quando eu fechei uma evolução de um paciente lá na HC e vi, cara, tem um paciente aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo que tá sobre minha evolução, sobre o meu CRM. Eu falei, cara, isso tá errado. Se alguém descobrir que eu tô fazendo isso aqui, melhor eles consertarem isso rápido, cara. Porque, nossa... Legal você ter falado isso, cara. Eu vou começar a perceber também. Isso da gente trazer um pouco da gente mesmo, eu acho muito legal de você ter falado, porque a gente vê muitos alunos falando assim, eu pergunto, onde você vai prestar? Onde me aceitar? Não. Pra onde você vai? Pra qualquer lugar que eu passar. E a gente fica com essa sensação mesmo, de que aonde der eu vou. E eu achei muito legal essa sua visão de aquele lugar vai me querer. E a gente fala muito disso na entrevista também, até no CR, nos nossos cursos presenciais, né? Você tem que se preparar o suficiente para aquela instituição querer você, né? Porque, como você falou, essas grandes instituições são feitas de grandes pessoas. Então, para eles, não tem nada melhor do que absorver um cara muito bom. Exato. Né? Esse é o raciocínio. E ser muito bom vai muito além de ser muito inteligente. Então, eu achei muito legal você falar tanto dessa questão da sua preparação extra técnica, vamos dizer assim, de você se manter fazendo atividade física, de você continuar lendo outras coisas, de você se formar como ser humano mesmo, né? E não só como aquele cara detentor de um conhecimento. Porque cada vez mais o conhecimento está acessível pra gente. O bom médico não é mais aquele cara que sabe tudo, mas é aquele cara que consegue raciocinar, que consegue dar um bom atendimento, que tem empatia. Então, eu acho que é muito legal da gente falar isso para desmistificar, né, Anuar, um pouco essa questão de... a única coisa que vai me preparar para a prova é passar 10 horas por dia estudando. Talvez você estudando 1 hora com qualidade e se distribuindo nessas outras coisas seja muito mais interessante. Não deixar de fazer as coisas que a gente gosta de fazer, cara. Isso é imprescindível. A mente, ela não é uma máquina. Né? Você tem que se estar bem consigo mesmo pra você crescer ali naquele ponto. Exato. E às vezes você insistir demais, isso foi um erro que eu fiz, eu confesso. Às vezes eu poderia ter hesitado mais, né, voltando àquele assunto. Por você se sentir mais solto, mais leve, mais apto a captar conhecimento. É aquela hora do bateu o número de acertos, você não consegue mais extrapolar. Acho que esse é o grande segredo. Se você deixar uma mensagem aqui hoje, seria essa, sabe? Às vezes, insistir demais naquele método pode ser um erro. Tente ser mais solto, tente mais você, tente pensar em crescer pessoalmente
depois se preocupar com os resultados. Crescer pessoalmente, porque o conhecimento técnico hoje não diferencia mais ninguém. Ninguém. É igual você falou, você tá aqui conversando, como que trata tua coisa aqui, ó? Exatamente. Exato. Qualquer um vê, mas, pô, chegar no horário, tratar bem a enfermagem, tratar bem seus colegas, ninguém precisar te falar o que você precisa fazer. Isso que você fez, com certeza, na sua preparação, te ajuda hoje em dia lá no Hospital das Clínicas. Já teve alguma situação que você se pegou pensando nisso? Tipo, esse aprendizado eu tô aplicando aqui, ou é mais uma coisa global, assim? Sim, acho que é aquele ponto que você falou da perseverança, sabe? De, assim, pô, mas tem 20 minutos, vamos fazer mais uma evolução do paciente. Porque alguns campos de estágio, assim, você fica muito responsável pelo paciente. Então, às vezes, você pode optar por não se expor, tipo, não ocultar, mas não aprofundar na discussão, para você meio que, hoje eu vou só fazer o básico mesmo, não me desgastar tanto, mas você lembrar, poxa, eu não fui esse modus operandi durante minha preparação. Eu tive que aprofundar, eu tive que ser sincero comigo mesmo, de perceber que isso sim é importante para mim. E agora eu tenho que perceber que isso sim é importante para o paciente, é importante para a minha preparação. Então você passa a ser mais sincero consigo mesmo. Você não consegue mais se sabotar. Exatamente. E uma aí inteligência emocional você mesmo, começa a se autovigiar e começa a criar um método de trabalho que, obviamente, dentro daquele contexto, se você chegou ali, contrapondo a síndrome do impostor, é porque você é capaz, você consegue gerar aquele produto que é assistência, sabe? Então, acho que esse é o ponto, assim. A perseverança durante a preparação exige que você seja autovigilante, que você seja sincero consigo mesmo. E durante a residência, vai ter alguns momentos que você vai estar solto para tomar algumas decisões. Você tem que ser sincero consigo mesmo, de saber que não sabe, tem que perguntar, tem que discutir com a R2, tem que discutir com o seu assistente, não pode ter vergonha. Seria mais fácil eu não me expor, mas tem que se expor, tem que reconhecer que às vezes eu não sei. Humildade também. Humildade, resumindo, é humildade. Eu quero ser amigo dele. Eu tô falando sério, cara. Poxa, vamos trocar Instagram. É interessantíssimo, bizarro, assim, porque é uma visão das coisas que não é fácil você achar pessoas que têm, né? Que belíssima estreia, Mandinha. Não, com certeza. E eu acho que isso vai muito de encontro do que a gente acredita aqui na Medway, né? Exato. Pensando nisso também, agora a gente tem um quadro novo. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A gente vai trazer diferentes profissionais para vocês, profissionais não médicos, porque ninguém aguenta mais, né? A gente falando só de medicina. Profissionais não médicos para trazerem outras técnicas para ajudar vocês nesse preparo para a residência médica. Fala galera, meu nome é Carlos Marinho, sou massoterapeuta, eu que atendo aqui a galera do escritório da Medway, levando bem-estar aí para todos. E hoje estou aqui para dar-los uma dica de uma automassagem, né, para ajudar a aliviar as tensões de estudo. Sei que vocês estão na correria para passar na residência, então vim trazer um pouco do meu conhecimento para ajudá-los aí nesse momento. Seria uma automassagem, né? Algo simples de se fazer, até mesmo sentado na própria estação de estudo onde vocês estão, nos seus escritórios. Uma dica básica seria, primeiramente, o que é padrão, né? A retroflexão e a introflexão da coluna. A retroflexão seria feita elevando o queixo e o intuito de encostar a nuca lá nas costas. Olhar para o teto, sabe? Movimentos bem lentos. E a introflexão com a intenção de encostar o queixo no peito. Vai descer a cabeça, tentando encostar o queixo no peito. Então você pode repetir esse movimento umas 3 vezes, né? Novamente, elevar o olhar lá no teto, como se tivesse a intenção de encostar a nuca nas costas. E voltar na introflexão, levando o queixo até o peito. Lembrando desse movimento, com uma das mãos, você vai levar até o seu ombro, as mãos abertas, espalmada, e vai pressionar a musculatura. Pressionou, segura essa musculatura e lembra do primeiro movimento, que é a retroflexão e introflexão, com o músculo pinçado, segurando o músculo, sem apertar muito forte, cada um no seu conforto aí, sem forçar muito. Vai novamente, elevar a cabeça e baixar o queixo. Lembrando de manter o músculo pinçado com os dedos.
repete o movimento umas 3 vezes. Se possível, sincroniza com a respiração. Quando subir, inspira. Quando descer, expira. Vamos do outro lado, né? O mesmo procedimento. Mão aberta, espalmada sobre os ombros. Vai pinçar a musculatura, pressionando os dedos. Elevar o olhar ao teto. Descer o queixo, intuito de encostar no peito. Repete umas 3 vezes o movimento. Pode também fazer uma variação, que é com o músculo pinçado, um giro completo para o lado direito do pescoço, um giro completo para o lado esquerdo. Faz também o movimento de giro do outro lado, né? Sempre igualando os movimentos. Aí, com as 2 mãos agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Pinçar musculatura com os 2 lados. Girar a cabeça para o lado esquerdo, levando o olhar sobre os ombros. Voltar ao centro e levar o olhar para o lado direito. Faça o movimento quantas vezes achar necessário, prestando atenção no exercício, se puder estar presente, né, o pensamento voltado ao momento, para ter mais benefícios. Podemos também fazer uns alongamentos de punho, né, como vocês provavelmente estão no computador, está usando muito as mãos. Uma das mãos com os dedos apontados para baixo, a outra você vai abraçar os dedos e puxar de encontro ao seu corpo, até onde o movimento permitir, e segurar ali por alguns segundos. Aliviou, vamos com a outra mão, dedos apontados para baixo, com a mão esquerda abraçar os dedos, trazer de encontro ao peito e liberar. Trazer e liberar. Com a mão aberta, traz o polegar para a palma e abraça ele com os outros dedos. Movimento de punho fechado. Faz um círculo completo para um dos lados e um círculo completo para o outro lado. Pode ir brincando nesse movimento. Na mão direita, a mesma coisa. Polegar na palma da mão, abraça o polegar com os outros dedos, um giro completo para um dos lados, um giro completo para o outro. Bom, galera, esse seria praticamente o que eu tenho para passar para vocês hoje, tentar ajudá-los aí, aliviar um pouco as tensões, e boa sorte, tudo de bom. Muito bacana, gente. Então, assim, acho que a gente tá muito alinhado, Bruno, naquilo que você trouxe pra gente hoje como experiência, sabe? Como a gente falou na estreia, né, no comecinho do nosso podcast, eu acho que muito mais do que técnicas de estudo, é claro que a gente sempre aborda isso aqui, mas essas trajetórias, como eu cheguei até aqui, né? Eu acho que é uma coisa muito bacana pra quem tá em casa assistindo ou ouvindo a gente. Entender pessoas que já passaram por isso, que muitas vezes a gente se sente muito sozinho. Não sei como foi pra você, mas eu me sentia muito sozinha. Eu achava que só eu tava sentindo aquilo, só eu tava passando por aquilo, e ninguém me entenderia. Eu me sentia meio adolescente de novo, sabe? Aquela coisa fugindo da mãe. É uma coisa meio assim, tipo, ninguém me entende. Então eu acho muito legal a gente dividir. Na real é um pouco assim mesmo, vai. Não é? Eu acho que a gente fica com essa sensação. Então compartilhar essas histórias é muito bacana, também pra gente se sentir aparado, sabe? Com certeza, não sou só eu. Faço das suas palavras as minhas, assim, essa questão da solidão, às vezes, é complicado. E a gente tem que reconhecer isso, né? Pra gente trabalhar em cima disso. E para quem tá em casa, que quer prestar USP, que quer fazer clínica, dá uma palhinha, assim, de como tá sendo a residência, dos desafios, se é o que você esperava, expectativa. Fala real, Bruno. Jogar na lata, né? Olha, assim, é um hospital que tem um viés muito científico, sabe? Muito acadêmico. Eu venho da FMG, que também tem um hospital escola, etc. Mas lá eu vejo que
uma coisa interessantíssima, assim, o interno lá, né, o acadêmico de medicina, ele entrega mesmo o cuidado do paciente. E a gente saber trabalhar com isso foi uma coisa nova. Saber ter alguém ali que você vai reportar você tem que saber trabalhar com essa pessoa. E eu não tinha tanta essa experiência. Tinha parcialmente, mas aqui é muito forte. Então, foi uma experiência positiva, algo que ninguém tinha me falado no Hospital das Clínicas. Eu acho que eles achavam que era mais o mesmo, todo hospital tem interno. Não, lá é muito interessante. Compartilha plantão com o interno, eles fazem algumas assistências que você vai tutorando eles. Legal. A carga horária, eu tô, por enquanto, 3 meses, né? Ainda tenho uma lenha para queimar ainda. Tô conseguindo ir bem. Tá sobrevivendo. Tô conseguindo dormir. Tô conseguindo dormir ainda. Tô conseguindo ter tempo para estudar. Mas é administrável. Sendo sincero, assim, tem residências mais puxadas, né? Falando um pouco da Paulista aí. Tem amigos na clínica na Paulista. Nossa, eu nunca ouvi dizer que era puxada. Paulista, imagina, super tranquilo. Residência top. Mas é um bom nível, é um bom equilíbrio, sabe? Você tem muito contato com vários casos, você consegue ter várias vivências, mas de certo ponto tem uma carga teórica planejada durante o programa, né, planejado ali da residência, tem aulas marcadas, agendadas, aquela coisa bem antiga que eu gosto, acho que tem que ter um pouquinho também, para você sempre manter com aquele compromisso de estudar algo, né, senão acaba você fica muito solto, porque, vamos lá, os 70%, 80% do aprendizado da residência é por alta demanda. Uhum. É o que você se confronta e você tem que aprender. E é o que te diferencia também. Exato. Mas eu acho que aqueles 20% você não pode menosprezar, não. Você tem que ter aquele aprendizado bem acadêmico, sabe? Puxar artigo, ler, tal, metodologia. É maçante? mas 20% vai. 80% é da vivência que você vai tendo mesmo. Lá você tem muito disso. Destaco também o companheirismo durante não somente entre a clínica médica, mas todos os residentes. Eu, assim, achei incrível. Você manda mensagem para o residente de madrugada, eles respondem, se ele estiver acordado. E sem assim, por exemplo, estava rodando no INCOR, a gente chamou a equipe da cirurgia plástica lá no INCOR, teve que atravessar aquela passarela, saíram lá da HC para avaliar um paciente, 3 horas da manhã. Avaliaram, deram feedback, explicaram, puxaram o paciente, sabe? Não tem coisa melhor. Né? Você se sente muito acolhido, sabe? E um hospital que é grande, às vezes você acha que você vai estar solto ali dentro, os residentes são muito unidos, né? Não somente entre a clínica, tem aquela rivalidade, sabe? Isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que muita gente que está ouvindo e assistindo a gente tem essa dúvida, vários alunos já vieram me perguntar, se nessas grandes universidades, como é que você sentiu a receptividade, por você ser de fora? O que você achou? Excepcional mesmo. Assim. Desmistificar um pouco isso. E, cara, e vem gente... Inclusive na entrevista? Inclusive na entrevista. Especificamente falando da USP, né, o programa de preceptoria lá é um pouco diferente, vamos dizer. Tem o corpo, vamos dizer, docente, dos professores, titulares, etc. Mas tem o programa de preceptoria, que são os recém-formados, que coordenam, de certa forma, a residência. Tá. E eles conduzem parte do processo seletivo, não unicamente, mas boa parte do processo seletivo. E a entrevista com eles. Poxa, são caras que estão 2, 3 anos à minha frente, vai. Não passaram tem formalidade. Não tem, grande, é algo. né? Mas tem assim também. Ele sabe o que você está sentindo na pele. E ele quer extrair o melhor de você, porque ele sabe o que ele teve de dificuldade quando ele estava sentando naquela cadeira. E durante a residência é isso também. Eles conversam, eles deixam o WhatsApp aberto para todo mundo. Você pode mandar mensagem para o seu preceptório que você quiser. Que legal. Qualquer problema que seja assim, não tá passando meu crachá aqui no restaurante. Eles resolvem. Pera aí, vai lá. Então. Baita privilégio, hein, cara? Privilégio. Isso é muito legal de falar pra quem tá em casa, né? Porque existe esse preconceito, essa ideia de que essas faculdades são muito fechadas. E o mundo mudou muito, né? As coisas mudaram muito, o protecionismo diminuiu muito, a receptividade aumentou em todos os lugares. Então eu acho legal da gente mostrar isso também. E a gente que não é da instituição, até pra se perder lá dentro é muito fácil, sabe? E eles fazem até vídeo te mostrando pra quem é fora, onde que fica cada coisa Como dentro que é o Unifesp lá? Pra quem é de fora. Isso eu acho que a gente já tinha um pouco essa fama de ser muito receptivo, mesmo assim. A gente fala que uma vez na escola, sempre da escola. Então, assim, quem entra lá, entra pra não sair mais, sabe? Legal. Então, a gente é bem receptivo, eu acho. Eu tenho colega de Rondônia, eu tenho colega de Que legal. Pernambuco, sabe? É vários sotaques ali. Tem um programa de residência estrangeiro. Que legal. Tem uma colega equatoriana. Caramba. Então, assim, é uma grande porta aberta, sabe?
ainda, obviamente, pode ser que tenha alguns relatos, sabe? Infelizmente tem exceções. Mas isso em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Exceções Nós não vamos pegar lugar. as exceções para colocar como regra. Exato. Mas de forma geral é excelente. Assim, e o desejo de cardiologia continua ou já tá mudando? O Zé Roberto cativou mais. Né? Fala do Zé que eu tenho ciúme, cara. O Zé, que nossa relação eu costumo dizer que é uma amizade tóxica. Oh, meu Deus do céu. A gente se fala todo dia. Tem outro nome isso pra mim. Deixa pro próximo episódio. Olha o cancelamento no primeiro episódio. Vai fazer... Cara, se eu tivesse feito faculdade de medicina em São Paulo, eu teria feito cardio. E segue, eu tô curioso também. Segue, porque você tá conhecendo agora os outros aspectos da clínica. Eu achava que eu ia fazer clínica, já contei isso pra você, né? Então, assim, eu queria clínica até o 4º ano da faculdade. Pois é. Eu queria endócrino ou cardio. Eu fiz todos os cursos de eletro. Hoje em dia, você me dá eletro, eu vejo aceleração, DIP1, DIP2. É isso. Você estaria uma boa clínica, mano. Você acha? Sim, é atenciosa, gosta de conversar. Exatamente, isso é importante no clínico. E não surgiu nenhuma duvidinha de outra sub? Medicina de emergências? Eu gosto muito de hemato, assim, acho legal, né? Hemato? Hemato. Olha, você vê que contraste, né? Cardio, que eles brincam que é o ortopedista da clínica, e hemato do outro lado. Mas eu acho a área da cardiologia, isso obviamente alguém vai poder falar melhor que eu, mas a área é muito abrangente, muito plural, né? Você pode fazer tanto um ecocardiograma ali, tem a cardiologia intervencionista, tem a clínica pura ali de fazer prevenção. É etc. Dinâmico, né? É muito você tem dinâmico. Vários lugares você pode atuar. penetrar ali em vários campos. Então, acho que você não fica ocioso, você não fica naquela rotina maçante. Você pode fazer várias coisas. Tem um colega meu da residência lá, que eu estava falando com ele que eu queria fazer cardio, ele falou, olha que interessante. Hoje de manhã eu estava no ambulatório, de tarde eu estava fazendo teste de esforço e hoje eu estou no plantão à noite. Caramba. Então, assim, como que é a vida de um residente da cardio? Então, eu falei, cara, eu quero isso. Incrível, cara. E eu te perguntei isso também, de se mudou de ideia, alguma coisa assim, porque é muito normal ao longo da jornada a gente mudar de ideia. Eu tenho várias amigas, vários amigos que começaram querendo clínica, viraram ortopedistas, anestesistas e no final prestaram cirurgia. E hoje é advogado. E hoje é TikToker, né, cara? Então eu acho que pensando... Como é que é a dancinha? Pessoal que não está nos assistindo, por favor, vá nesse minuto no YouTube para assistir a dancinha do Anuar. Eu esqueci do vídeo, né? Deixa quieto. E eu perguntei isso também, porque quem tá em casa, às vezes, tem essa dificuldade, tem dúvidas, né? E eu acho que é muito bacana essa questão que você falou da necessidade de alguém, de uma proximidade com algo ou alguma coisa. E a gente da Medway acredita muito nisso. Então, pensando também um pouquinho por esse lado, a gente tem um novo quadro. A gente tá muito, muito cheio de quadros novos. Chamando o quadro. Posso fazer uma coisa que eu sempre quis no primeiro episódio? Pode, vai. Dani, me corta pra 2 aqui. Consegui. Mãe, eu consegui. Realizou seu sonho? Realizei. Então, pensando em trazer essa proximidade com vocês, a gente criou um quadro chamado Mentoria Responde. Como que vai funcionar? Vocês vão mandar dúvidas nas nossas redes sociais e, baseados nessas dúvidas, o nosso time de mentoria vai responder vocês aqui no nosso podcast. Então, dá uma olhadinha como é que vai ficar o nosso quadro de Mentoria Responde. Fala pessoal, eu sou Marcelo Liberato, sou um dos professores aqui da mentoria, um dos cursos da Medway. Essa dúvida aqui é para você que tem conteúdos atrasados e não consegue conciliá-los com sua rotina de estudos. Então olha só, a primeira coisa que você tem que fazer quando você percebe que tem conteúdos atrasados é listar. Eu quero que você liste esses assuntos atrasados que você tem. Pegue então a lista de conteúdos que você já perdeu ou que o seu curso liberou e monte-os, organize-os, seja em uma lista manual ou até mesmo em uma lista eletrônica de computador, seja uma planilha. Nessa lista, você também vai ordenar e priorizar os assuntos com base na prioridade, seja percebida através do mapa de estudos para os alunos do Extensivo São Paulo ou para outros alunos que fizeram o guia estatístico de suas provas. Então, tendo a noção da ordem dos assuntos priorizados que você precisa estudar, você vai em todos os momentos de estudo, seja de estudo de conteúdo novo, da semana do cursinho, ou estudo de conteúdo novo atrasado, utilizar essa lista para saber, poxa, você vai estudar de uma forma mais prioritária os assuntos do topo da lista e de forma menos prioritária os assuntos que estão mais abaixo na lista. Tendo então criado essa lista de conteúdos atrasados, você vai definir os momentos que você vai, na semana, dominá-los e estudá-los de fato. Então perceba que você vai ter na semana momentos para fazer estudo de conteúdo novo, momentos para fazer revisões e momentos para fazer prova na íntegra. Em todos esses momentos de estudar conteúdo novo, você deve dominar os conteúdos da semana que o seu cursinho libera, pois se você não fizer isso, você vai estar sempre correndo atrás de uma bola de neve. E, além disso, utilizar o seu tempo restante
que foi dedicado para estudar assuntos novos, para dominar os assuntos atrasados que você criou e ordenou na sua lista de prioridades. E assim, com o passar das semanas, você vai tirando de pouquinho em pouquinho os assuntos que estão mais ao topo dessa lista e estudando mais precocemente os assuntos mais prioritários. Muito bacana, pessoal. Eu não sei você, mas assim, eu tô com um super gostinho de quero mais. Por mim, a gente mantinha esse podcast mais umas 2 horinhas no mínimo. Eu também. Uma cerveja. Não, cerveja não. Pão de queijo, café? Pão de queijo, café e bolinho de fubá. Com pão de queijo aqui, a gente vai mais 3 anos. Mas, Bruno, pro pessoal que tá ouvindo a gente, o que você deixaria de mensagem final? Pra quem tá nesse momento de preparação e pra quem tem esse sonho, de assim como você, fazer uma faculdade de um lugar fora de casa, passar por todos esses desafios. Manda lá. É difícil, mas a palavra que eu queria ter escutado nesse ano 2021, que foi meu ano de preparação, que eu queria deixar aqui. Eu acho que aquela coisa de você crescer pessoalmente, insistir nessa tecla, sabe? A gente falou muito disso aqui. É a mensagem que eu quero deixar. Que às vezes você vai ficar muito pensando na prova, tem que fazer muita questão, não tem jeito, né? É o sistema, vamos dizer assim. Mas você pense que o que você está trazendo de bagagem para si próprio nessa preparação. Você vai se debater com desafios, você vai ter que se desafiar. E isso implica que você vai ter algumas derrotas durante o percalço. Você vai fazer um simulado que você não vai bem, você vai fazer uma trilha que você não vai bem. Você vai ter a impressão que estudou uma apostila e não aprendeu nada. Você vai ter impressão... Aí nisso vem um relacionamento que complica, aí você briga, seu cachorro adoece. Vai acontecer, não tem como, a gente não é imune a isso. Mas pense o que aquilo está te agregando como você, pessoalmente. Pense em crescer pessoalmente, tem que crescer como médico, tem que crescer do ponto de vista teórico, tem que crescer do ponto de vista espiritual, todas as áreas, e que no final do ano, se tudo der errado, você vai passar. Porque o objetivo não tem que ser esse. O objetivo tem que ser que você tem que se tornar uma pessoa melhor, você tem que se tornar alguém mais dinâmico, alguém mais sonhador, sabe? E pode ser que dê certo, beleza, isso na verdade é o que a gente quer a aprovação, mas se for o caso, siga perseverante, siga batalhando seus sonhos, sabendo que cada dia que você acorda com a oportunidade de aprender mais, e quando você for dormir naquele dia, você se tornou uma pessoa melhor. É um passo de cada vez, você chegar no sonho de cada um, porque apesar que a gente passa na residência, né, eu tô com muitos outros desafios agora, eu já tô com mesmas dúvidas, tô com os mesmos anseios, ano que vem tem prova de R3, já tá tudo de novo. Exatamente. Mas ano que vem tamo juntos lá na merda, no R3, e bora pra cima. Bora pra cima, é engraçado, a trilha difícil, eu fiz uma trilha em Ubatuba também, que foi difícil. Subiu uma montanha, né? Né, eu só queria fazer, eu não fiz, eu tenho medo de trilha. Cara, manda os abraços aí que faltou. Vamos lá. Tem muitos abraços. Vamos lá. A minha ex-república aqui de São Bernardo, a melhor república de São Bernardo. Alô, ex-república. Exato, a república Las Vegas. Diferente, O Ariel. Eu achei diferente esse O nome é da sua sugestivo, república. o nome é aí, sugestivo. tudo bem. Eu não posso falar o nome da república. Ariel, República... Las Vegas. Las Vegas. Ariel, chefe da república. Pra quem mais? É o Ariel, Edmilson. Alô, Edmilson. Thalisson. Putz, você tá dificultando. Alô, Thalisson. Thalisson tá firme no médio aí, tá oftalmo. Thalisson, vamos firme, hein? E o Edmilson. O Edmilson, pessoal, todos formaram comigo no FMG, veio no mesmo sonho, conquistar a América aqui em São Paulo. Caramba, que Um legal. abraço pra minha mãe, Hélida Márcia, Neomar, meu pai, meu irmão Luca e minha namorada Josi, que tá aqui em São Paulo. E pro Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno, muito obrigado por dar uma luz pra gente. E vamos seguir. Pessoal, se vocês gostaram do papo, Amandinha, com certeza a gente tá de olho no chat, no nosso Instagram, no nosso direct. Então, Medway.residência médica, segue lá. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, sugestões, críticas. Quer conhecer o Bruno? Deixa seu Instagram aí também, Bruno. Pô, nem sei meu Instagram. Acho que é jchaves.bruno. Não tô muito blogueiro. É. Fiz meu Instagram ano passado. A gente devia ter... Não ensaiamos essa parte. Não, mas Não tudo bem, não tem Arroba problema. PS Medway, que é a melhor parte da Medway, que é o setor de emergência da Medway. Amanda, eu tô emocionado com a nossa estreia. Eu acho que foi muito legal. Eu também. Eu não queria deixar de agradecer, Bruno. Muito obrigada pela sua participação. Eu aprendi muito com você hoje, de verdade, do fundo do coração. Eu acho que você tem muita coisa pra ensinar. Sua trajetória é muito bacana. E é gostoso de ouvir ele falar. Com né? certeza. É Não, e o gostoso. sotaquinho. É. Ah, meu Deus.
Quem tá em casa, muito obrigada por estarem acompanhando a gente. Tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa também. A gente tá muito feliz e muito honrado de estar aqui nessa bancada, né, Anuar? Nova, né? Estreando nesse podcast que é tão importante aqui pra Medway e pra gente também. A gente acredita muito nessa questão de estudar do jeito certo e principalmente de conhecer a trajetória de tantas pessoas maravilhosas que ainda vão passar por aqui. Então, o que a gente quer de vocês? Primeiro, se inscreve lá no nosso canal, tudo bonitinho, @medway.residência-médica. Aqui embaixo do episódio vai ter um link para vocês colocarem sugestões, feedback, dúvidas, angústias, desesperos. E já adianto que tem muita coisa boa vindo por aqui, mas muita mesmo. Muito obrigada para quem ouviu a gente até esse momento, né, Anuar? Valeu. A gente se vê. Agradecer o Brunão que subiu o sarrafo, né? Total. Os próximos convidados vão precisar manter o nível, Brunão. Obrigado, meu irmão. Obrigado demais. Obrigada, Bruno. Valeu. E para vocês, um beijo. Até a próxima, tchau. meus queridos. E até a próxima. Tchau.